Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. A recontagem de votos das eleições presidenciais que se realizaram no dia 18 de julho em São Tomé e Príncipe está no impasse. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi anunciou que a suspensão das obras do projeto de gás liderado pela multinacional Total teve um impacto direto de 116 milhões de dólares na economia moçambicana. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekolic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. A recontagem de votos das eleições presidenciais que se realizaram no dia 18 de julho em São Tomé e Príncipe está no impasse, já que, aparentemente, há dois acórdãos do Tribunal Constitucional que chegam a conclusões diferentes. Em declarações à RFI, Oscar Bahia, presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos, considera que o acórdão que pede a recontagem de votos não é válido, já que está assinado por juízes com ligações diretas ao candidato que o pediu, o presidente da Assembleia São Tomense, Delfim Neves. Não havendo qualquer tipo de reclamação nas assembleias de voto, não pode haver a recontagem de votos. Isso é um ponto assente. Mas agora, o Tribunal Constitucional, eu ontem também fiquei surpreendido quando eu vi um acórdão do Tribunal Constitucional assinado apenas por dois juízes. São precisamente os dois juízes que durante imensas vezes eu pedi que deveriam se manifestar impedidos pelo facto de um ser o mandatário e advogado do próprio candidato, que é o presidente do Tribunal Constitucional, e o outro ser o seu cunhado. Esses dois não poderiam fazer parte do Tribunal Constitucional na avaliação desta reclamação. Mas eu soube que no dia 23, na sexta-feira, eles impedidos, os outros três juízes produziram um acórdão. O acórdão explicitamente dizia que não havendo reclamação por parte do candidato onde deveria ter feito a reclamação, não há recontagem de votos. E, de repente, no domingo, só pode ser de uma associação criminosa, só não se entende isso, eles produzem um segundo acórdão em que vão fazer a contagem de votos apenas por esses dois juízes impedidos, ou que deveriam se manifestar impedidos e não o fizeram. Era Oscar Bahia, presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos. Fora destas polémicas, Abel Bom Jesus, o quarto candidato mais votado nas eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, não descarta a possibilidade de criar um partido para concorrer às próximas eleições legislativas e diz ter uma política diferente para chegar ao eleitorado. Eu tenho uma política que é diferenciada de todos os outros políticos de São Tomé e Príncipe, que é uma política social. O que me conduziu à política é por causa da forma que o nosso povo vive. Então eu tenho trabalhado já há 6 anos no ramo da política social, onde eu uso a influência que eu tenho, porque eu sou influenciador digital, sou um agricultor de renome nacional e onde com o meu trabalho ganhei o respeito e a admiração pelas pessoas, muitas portas abriram. Então eu uso essa influência para poder ajudar as outras pessoas. Então eu não entro para a política como uma forma de ganhar a vida, mas sim como forma de procurar estar num lugar que pode influenciar para ajudar as pessoas desfavorecidas. Por isso a minha política é mais social, não é essa política que tem sido feita cá em São Tomé e além fronteiras, né? Era Abel Bom Jesus, ex-candidato às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, em declarações a Neidi Ribeiro. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou ontem à noite ao país que a suspensão das obras do projeto de gás liderado pela multinacional Total após o ataque ao distrito de Palma teve um impacto negativo direto estimado em 116 milhões de dólares, atingindo assim fortemente a economia moçambicana. Foram afetadas 28 empresas, das quais 17 sofreram danos materiais graves. A suspensão teve impacto direto de cerca de 116 milhões de dólares americanos, de volume de negócios 3.250 trabalhadores, incluindo trabalhadores diretos da Total, ficaram com contratos de trabalho suspensos. A Total suspendeu todas as atividades de implementação do projeto Golfinho Atum em Afuns, incluindo dos contratos com os construtores, fornecedores de bens e serviços e de mão de obra. Esta medida resultará em atraso do início da produção do gás natural liquefeito. Era Filipe Nyusi, presidente de Moçambique. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca afirmou hoje que Cabo Verde vive uma nova era no relacionamento com a Guiné-Bissau e que não há outra opção que não seja o reforço da cooperação entre povos irmãos. A visita de Estado realizada por mim
A República da Guiné-Bissau, no início deste ano, foi um agradável e celebrado retorno a um país que é um pouco nosso também. Afirmo igualmente que a retribuição da visita de Estado por Sua Excelência o Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, a Cabo Verde, no início deste mês, significou, sem dúvida, a reafirmação do início de uma nova era no relacionamento entre os dois países, que poderá beneficiar os nossos povos a vários níveis. Era Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, após receber as cartas credenciais da nova embaixadora guineense no arquipélago. A Guiné-Bissau passa agora então a ter assim uma embaixada em Cabo Verde. O Partido de Unidade Nacional pediu hoje ao chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, a demissão do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, por estar a desacreditar a justiça e a boa reputação internacional do país. Em causa está a ordem dada na sexta-feira ao Ministério do Interior pelo Procurador-Geral da República para impedir a saída do país do líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, Domingos Simões, quando este se preparava para viajar para Portugal. Angola participa na pré-cimeira das Nações Unidas sobre os sistemas alimentares, que se realiza a partir de hoje em Roma, Itália, com uma delegação chefiada pela Ministra para a Área Social, Carolina Cerqueira. O objetivo da cimeira é gerar o processo dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável por meio de uma abordagem dos sistemas alimentares, alavancando a interligação com os desafios globais, como a fome, as alterações climáticas, a pobreza e as desigualdades. Praia 99.3 FM. O passe sanitário em França foi aprovado esta noite após uma acesa discussão de 5 dias na Assembleia Nacional e no Senado, e depois de uma nova jornada também de luta de contestatários das medidas anti-Covid-19. Mais detalhes com Teresa Xavier. O passe sanitário foi aprovado no Parlamento francês com 156 votos a favor da maioria e da direita, 60 votos contra da esquerda e da União Nacional e 14 abstenções. O passe terá agora de ser aprovado pelo Conselho Constitucional até dia 5 de agosto. O texto aprovado obriga à toma da vacina para os trabalhadores da área da saúde, bombeiros e funcionários de lares. No entanto, os parlamentares franceses recuaram no que se refere ao despedimento de trabalhadores que não estejam vacinados, que serão, no entanto, alvo de uma suspensão salarial. O passe sanitário prova a realização de teste anti-Covid negativo, vacinação ou a recuperação da doença. O passe entrou em vigor em França na semana passada nos estabelecimentos de lazer e cultura com mais de 50 pessoas. Em agosto será estendido a cafés, restaurantes e feiras, assim como a aviões, comboios e autocarros de longo curso. A entrada em centros comerciais fica dependente do ok das autoridades locais. Decorrem em Tóquio, sob apertadas medidas sanitárias devido à pandemia de Covid-19, os Jogos Olímpicos na presença de atletas de todas as seleções lusófonas. Caso também de Moçambique, Gabriel Júnior é o presidente da Federação Moçambicana de Boxe e responsável da comunicação do Comitê Olímpico Nacional. Ele garante que estas Olimpíadas vão mesmo marcar a história. O próprio Japão declarou o estado de emergência, como muitos estados, mas não se podia adiar os Jogos Olímpicos. E realmente nós estamos dentro de uma vila onde as medidas são realmente bastante apertadas. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional já determinou que o atleta vai competir e se um dia antes ele estiver infectado com a Covid, está eliminado. Mas há outras coisas boas também, como, por exemplo, se 2 atletas que vão à final estiverem infectados da Covid, os 2 recebem a medalha de ouro. É uma soma das restrições que um desportista tem que ter, mas as restrições por medidas sanitárias. Nós fazemos testes todos os dias é obrigatório, mas nós compreendemos, é da época, ainda assim, há pouco tempo, eu tomei conhecimento que até 2 dias atrás tinha cerca de 90 casos de infecção com todas as restrições. Estes são jogos atípicos em tudo.